O estudo de história tem que ser entendido como uma parte das ciências humanas, que estuda o passado para a compreensão dos fatos da humanidade, na busca de um presente melhor e na busca de uma construção de futuro ainda mais capaz, melhor, ainda melhor. E nisso vocês têm que compreender que o estudo dos fatos do passado numa perspectiva de metodologia científica que responde as perguntas quando, como, onde, porquê, é para melhorar a compreensão humana dos fatos e assim conseguir lidar melhor com o presente e construir um futuro. Esse é o objetivo do estudo de história. É, bom, nisso a gente tem que recordar como é que é feito o estudo. Em primeiro lugar, são feitos os estudos em cima de fontes, primárias e secundárias, no sentido de ser as fontes primárias oficiais, que são os documentos gerados pelo órgão, pelo Estado, e os documentos oficiosos são notícias, a repercussão que foi do fato na época e os efeitos do fato ou consequências do fato depois do fato acontecido. Por exemplo, um fato que aconteceu em 1950, por fonte primária, pelos documentos, tem que ser estudado a partir do pensamento da sociedade na época de 1950. Mas por fatos oficiosos, ela pode ser estudada na perspectiva de quem está hoje em 2021. A história também é feita de história, ou seja, documentos narrados, que são os documentos oficiais e oficiosos, e a pré-história, que são o período em que a escrita não estava inventada, ou seja, o principal motivo do estudo de história é a criação do sistema de escrita, ou seja, do alfabeto. E nisso a gente tem as primeiras civilizações da Mesopotâmia, como o Império Assírio, o Império Assírio, como o primeiro exemplo de civilização que criou o sistema de alfabeto por meio da escrita cuneiforme, que vai gerando legislações, contratos e documentos e notícias oficiais e oficiosas. Naquela civilização dos Sumérios, vocês vão ver, por exemplo, a criação do código de Hammurabi, a criação do sistema numérico de base 60, alguns contratos e a cultura na época, principalmente na Revolução Agrícola, na Revolução Verde, que foi a revolução do homem que dominou as técnicas de agricultura e domou os animais. No estudo de história, vocês vão ver também a grande civilização do Crescente Fértil, que é o Egito, e a gente vai ver também que o Crescente Fértil, ele é, na verdade, o grande vale de pelo menos 6 rios. O Tigres, o Eufrates, o Jordão, o Nilo, o Lago da Galileia e o Ribeiro do Egito, que é uma região que está um pouco antes da Palestina e um pouco depois do Sinai. Esses 6 rios, são muito importantes para a história da humanidade e foi ali que formou os primeiros grandes impérios da humanidade na região hoje que é conhecida como Levante, que vai ser muito importante quando a gente estudar a história contemporânea. Principalmente quando você vai estudar a história do ISIS, né? Que é conhecido também como Daesh, né? Enfim. Bom, um outro assunto que vocês têm que tomar atenção é a divisão da Idade da Pedra, da pré-história. A Idade da Pedra é dividida entre a Idade da Pedra Lascada e a Idade da Pedra Polida. E a divisão da história antiga é dividida em Idade do Ouro,
do bronze e do ferro, sendo que a idade do ferro é a mais importante. Sobre o estudo das grandes civilizações, a gente tem as grandes civilizações do Oriente Médio, as grandes civilizações da Europa, a Grécia e Roma, e as grandes civilizações da África, né? Egito, Núbia, eh, Líbia, Cartago no caso, Tunísia e essas coisas todas. Bom, o mais importante, na idade da pedra polida e lascada, é saber que na idade da pedra lascada é na época que os seres humanos são caçadores e coletores. E a idade da pedra polida é na época que os seres humanos já conseguem fazer a revolução agrícola. Provavelmente, isso não é uma certeza, até porque o desenvolvimento da humanidade ocorreu diferente nos diferentes continentes do mundo. Por exemplo, ele se desenvolveu mais na Europa, porque tem as grandes civilizações da Europa, com escrita, ferro, essas coisas bélicas de arma, de instrumento, do que, por exemplo, na América. Porque, por exemplo, na América, quando os portugueses chegaram aqui, os índios ainda não usavam ferro, por exemplo. Então a idade do ferro na América ainda não tinha chegado. Eu não estou dizendo que o povo na América era menos desenvolvido. Pelo contrário, existiam grandes civilizações aqui. Mas essas grandes civilizações não chegaram na idade do ferro. Não tiveram o mesmo desenvolvimento civilizacional e o mesmo ponto de partida da civilização na Europa. Você não pode pegar a Europa como padrão. É isso que eu estou falando. Então, partindo de um ponto de vista europeu da história, a, a idade da pedra lascada é a idade que corresponde a enquanto os seres humanos ainda eram coletores e pescadores. Quando o ser humano passa a fazer a revolução industrial e permanecer na Terra e criar cidades, aí sim ele passa a ser da pedra polida, que quer dizer que o ser humano ele já consegue fazer as suas revoluções e já consegue se estabilizar na Terra.